gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a presença do nosso secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, deputado federal, policial militar e um grande nome na segurança pública no Brasil hoje. Eu diria o maior nome na segurança pública no Brasil hoje. O que aconteceu, né, a audiência está marcada há bastante tempo, mas hoje nós tivemos um fato extremamente relevante no Rio de Janeiro. Inclusive, um dos convidados para essa audiência pública era o Dr. Cury, o secretário da Polícia Civil do Rio de Janeiro. E, obviamente, devido à operação que foi realizada hoje, a presença dele não pôde ser fisicamente aqui conosco hoje. Essa audiência pública tem por objetivo debater o projeto 2446, que é um projeto que traz um marco legal de combate ao crime organizado. É um projeto que vem sendo desenvolvido há bastante tempo, que trata de 21 temas diferentes voltado ao combate ao crime organizado no Brasil. E nós contamos com a experiência hoje nessa audiência do nosso secretário em São Paulo, que tem plena capacidade de tecer comentários sobre a importância da descapitalização, a importância de um enfrentamento direto e a importância, principalmente hoje, nesse momento em que vivemos, de um posicionamento firme do Poder Legislativo frente ao crime organizado. Eu acredito que as declarações do governador do Rio de Janeiro são muito preocupantes, né, quando ele coloca que o combate ao crime organizado não está sendo realizado no Rio de Janeiro a nível estadual de forma 100% efetiva, que existe um déficit de investimento, que existe um déficit de participação do governo federal e principalmente que existe um déficit legislativo. Então, antes da fala do professor João, eu passo a palavra ao nosso secretário, Guilherme Derrite, para suas considerações. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, dizer que é um dia triste, que eu lamento profundamente a morte dos policiais civis envolvidos na operação lá no Rio de Janeiro. E dizer que essa é a realidade de quem ousa, como centenas de milhares de policiais civis e militares no Brasil, inconformados com o avanço das organizações criminosas, que para mim são verdadeiras organizações terroristas, mas lamento muito a perda desses heróis. No mais, vamos entrar no tema aqui, que é o novo marco, ou marco do combate ao crime organizado, do combate às organizações criminosas. E eu vou tratar alguns assuntos aqui e mostrar para vocês alguns casos práticos da fragilidade da nossa legislação, o cenário atual que nós chegamos. Então, a importância desse projeto de lei, a aplicação de penas para membros e líderes de organizações criminosas. A gente está... Deixa eu voltar aqui que passou um a mais. Você quer ir passando? Eu vou pedindo. Pode ser, amigo? Você pode passar, por gentileza? Bom, o que existe e a necessidade urgente da aprovação desse projeto de lei é uma resposta à impunidade frente aos membros de organizações criminosas. Por quê? Porque existe uma impunidade estrutural. A legislação, ela aplica a lei da mesma forma que aplica para um criminoso comum. O criminoso, membro de organização criminosa, também se faz valer dos benefícios que todos os criminosos comuns possuem no Brasil. Ou seja, o ordenamento jurídico não trata de forma distinta membro de organização criminosa, nem tampouco líderes. Aliás, tem os colegas aqui, agentes socioeducativos, não sei se tem algum policial penal aqui, eles sabem muito bem disso. Os líderes de organizações criminosas são os que possuem o melhor comportamento dentro do sistema prisional. Eles não se expõem. Eles têm aqueles que são colocados à frente para atentar contra o Estado, inclusive no interior do sistema prisional, porque um dos critérios para a progressão do regime de cumprimento de pena é o bom comportamento. Bom, a gestão criminal contínua necessária, esse novo marco traz isso, não só dos criminosos, mas de todos aqueles celulares, advogados, visitantes. Nós precisamos neutralizar a participação dos membros de organizações criminosas, mesmo depois de presos. Isso, infelizmente, a gente não consegue fazer com tanta eficácia. E tem aqui os benefícios legais distorcidos. Instituto com progressão de regime, indulto, medidas humanitárias, estão sendo utilizados por criminosos de altíssima periculosidade. Tem um caso que eu vou falar aqui mais para frente, um indivíduo que tinha 90 anos de prisão a serem cumpridas, mas foi liberado por conta de um indulto humanitário para tratar de uma saúde. Esse indivíduo foi preso em flagrante. Trabalho brilhante do Dr. Fernando, lá do DP do Campo Limpo, 37º Distrito Policial em São Paulo, tentando roubar um carro forte, com 2 fuzis, mais de 2.000 munições, coletes balísticos, simulando da Polícia da Polícia Federal. E a consequência social, população exposta, impunidade, reincidência criminal, indivíduos sendo presos 10, 15, 20, 30, 90 vezes por crimes graves. Próximo, por favor.
Bom, a importância estratégica desse projeto de lei, as razões pelas quais eu defendo, são dividir em 3 aqui: uma segurança pública efetiva, justiça e proporcionalidade e desestímulo à ascensão criminal. Por que segurança pública efetiva? Neutralizar a participação das lideranças das organizações criminosas, desarticulação das estruturas e a quebra do ciclo. Prende o criminoso, ele continua comandando da prisão, ele sai e volta a comandar. Isso é uma realidade no país. Justiça e proporcionalidade, diferença de tratamento de reincidente criminal e de réus primários. Principalmente a recuperação do instituto da prisão no Brasil, mais urgente. E respeito às vítimas, que essas são sim vítimas da sociedade, que vivem sob ameaça constante. O desestímulo à ascensão criminal, deixar uma mensagem clara, mais que uma mensagem, um ordenamento jurídico capaz de acabar com a compensação que existe para os criminosos. Ou seja, o crime tem que deixar de compensar, e quando eu falo deixar de compensar é financeiramente. Pode passar, por favor? Bom, qual que é o impacto esperado, então, que o Brasil ganharia com isso? Desmantelamento operacional, redução de homicídios, economia aos cofres públicos. Tem um estudo recente que cerca de 1,7% do PIB do Brasil é o custo do Brasil, impacto na economia de 1,7% do PIB, alguns estudos falam em 2%. Passaríamos a ser um exemplo internacional, alinhando o Brasil às práticas de países desenvolvidos e que conseguiram controlar o avanço do crime organizado e a proteção à sociedade. Próximo. Aqui eu vou começar a trazer uns casos reais e práticos para vocês, tá? Por que nós precisamos aprovar um ordenamento jurídico, uma lei como essa, que cria um novo marco no combate a membros de organizações criminosas? Eu trouxe aqui e chamei, não existe na linguagem acadêmica esse termo, mas carreiras criminais extensas. Caso de grande repercussão nacional. Esse foi o indivíduo que eu falei, condenado a 90 anos de prisão, recebeu o benefício do regime aberto para tratar de uma saúde, uma suposta saúde. Foi indulto humanitário. E ele foi preso por roubo a carro forte. Pode passar? Olha aqui, vamos ver quantas vezes esse indivíduo já foi preso pelas forças policiais. Em 93, roubo majorado. Em 94, receptação. 99, roubo majorado. 99, de novo, roubo. Em 99 ainda, terceira vez, só no ano de 99, roubo e porte de arma. No ano 2000, roubo novamente. 2015, mesmo com 90 anos de prisão, indulto humanitário. 2017, roubo novamente. 2023, latrocínio, porte de arma e organização criminosa. Preso em 2023 pelas equipes do 37º Distrito Policial em São Paulo. E detalhe, antes de passar, se a gente não mudar, se esse projeto não for aprovado, tá vendo essa linha de baixo aqui, ó? A gente vai completar com outros quadros, tá? Ou vocês acham que esse indivíduo aqui vai, não, agora eu vou parar, ele só existe ressocialização, então recuperação, para aqueles que não chegaram nesse nível aqui. E um cara que só roubou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes roubo, latrocínio, porte de arma, organização criminosa, num país sério, esse cara nunca mais sairia da cadeia. Esses 90 anos de prisão serem cumpridos, e em um dos artigos desse projeto de lei, ele fala exatamente disso. A progressão do regime de cumprimento de pena para membro de organização criminosa é completamente diferente do que um criminoso comum. Aí a gente vai começar a ver o efeito da legislação de execuções penais, trazendo na prática aí benefício para a população. Próximo slide, por favor. Esse aqui é um outro indivíduo, conhecidíssimo lá das polícias de São Paulo, é o tal do Minotauro. Foi preso mês passado ou retrasado, na comunidade do Colombo, em frente a Paraisópolis, atravessa ali Giovanni Gronk. Começou como um furtador, usava micha, pequenos furtos, e aí foi evoluindo dos nossos amigos aqui, agentes socioeducativos, passou por vocês lá, pode passar. Era considerado o maior assaltante de residências do estado de São Paulo, um dos maiores do Brasil. Olha a quantidade de vezes que ele foi preso. Gente, eu vou contar porque eu não vou ficar falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes. Me fala um país no mundo que o criminoso é preso 15 vezes por crimes graves. Roubo à residência, homicídio tentado, por aí vai. Associação criminosa, tráfico. Pode passar? Esse caso aqui, muito triste para nós, porque esse criminoso de nome Enzo foi o que cometeu o latrocínio contra o Dr. Mauro Guimarães, delegado de classe especial da Polícia Civil, ali na região do Alto da Lapa, região do 7º Distrito Policial. Antes de passar a carreira criminal dele, ele recebeu progressão do regime de cumprimento de pena, que é para cumprir a pena por prisão domiciliar. A gente sabe que isso não funciona, infelizmente. Pode passar? Olha quantas vezes ele foi preso também. Várias vezes. Próximo. Bom, enquanto isso, qual é a realidade das lideranças do crime organizado do estado de São Paulo? Onde elas estão? Creio eu que a gente acabou contribuindo um pouco para isso também, para tirá-los de lá. Por quê?
Porque um dos pilares da nossa estratégia de combate ao crime organizado é monitoramento, busca e captura das principais lideranças. Segundo pilar, inviabilizar a cadeia logística do crime. Já que compete à União evitar que a droga entre em território nacional ou evitar que ela saia, e ao que me parece a União não está fazendo de forma eficaz isso, eu tenho que no estado de São Paulo, nossa estratégia, que a principal rota do tráfico internacional é pela infraestrutura rodoviária, eu disponibilizei o efetivo com inteligência policial, câmeras, nas rodovias para aumentar as apreensões, asfixiar financeiramente o crime organizado e inviabilizar a cadeia logística do crime. E o terceiro ponto é impedir a lavagem de dinheiro do crime organizado. Eles sabendo de tudo isso, 19 lideranças do PCC ou do crime organizado brasileiro vivem em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. São procurados, são evadidos, e aqui é um ponto muito ruim, são egressos, que é o que esse ato normativo, que essa proposta visa combater. Bom, o Brasil não é um país sério quando condena a 16 anos. Vou dar um exemplo. Lembra do ciclista Vitor Medrado, assassinado em frente ao Parque do Povo? A maior fomentadora desses delitos é uma criminosa de nome Suedna, apelidada por manhinha do crime, só no Brasil que criminoso ganha apelido e ficam glamorizando bandido. Ela foi condenada em 2022 a 10 anos e 9 meses de prisão por organização criminosa, porte ilegal de armas e receptação. 2022, 10 anos e 9 meses. Até 2032, a gente não vai ter problema. Porém, no Brasil, um condenado a 10 anos e 9 meses por organização criminosa, 2 anos depois estava na rua. 2024, fomentando essa série de roubos, ela alugava o armamento, ela tinha uma tabela que ela pagava o iPhone 14, o preço é tal, o iPhone 15 é tal, e essa série de roubos, dois dos criminosos que praticaram latrocínio eram incentivados, aí receberam esses armamentos dela. Então, condena 16 anos, mas liberta em muito menos tempo que isso. É a famigerada progressão do regime do cumprimento de pena. Permite que líderes de facções criminosas comandem suas facções de outros países ou de dentro dos presídios. É um outro problema. E transforma penas em sugestões, não em consequências reais. Enquanto o Brasil debate garantias, direitos fundamentais, quem desfruta da impunidade, na verdade, são os criminosos, principalmente os membros de organizações criminosas e ainda mais os líderes. Até porque todos sabem que tem muito recurso para pagar os melhores escritórios criminalistas do país. Próximo. Esse daí é um grande conhecido, né? André do Rap, André Oliveira Macedo. Quem é o André do Rap, traficante apontado como um dos chefes da facção paulista que está foragido após ser solto pela Suprema Corte? Pode passar? Olha quantas vezes ele foi preso. Tráfico de drogas, tráfico de drogas, tráfico de drogas, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e solto em 2020. Depois que está solto, facinho agora encontrá-lo, né? Está fora do país. Próximo. E por que eu estou trazendo aqui o André do Rap? Porque se esse projeto já tivesse entrado em vigor e fosse uma lei, ele não teria tido nenhum desses benefícios. Bom, esse daqui é o famoso Francisco Antônio Cesário da Silva, apelido Piauí, apontado como líder da comunidade de Paraisópolis, um velho conhecido lá das Forças de Segurança de São Paulo. Pode passar? Leva uma vida de luxo também na Bolívia, fora do país. Olha aqui a quantidade de vezes que ele foi preso pelas forças policiais. Próximo. Está acabando já, tá, pessoal? Vou deixar o professor João Henrique debater com mais ênfase aí, artigo por artigo com vocês. Mais um. Esse é o Chacal, vive na Bolívia, da cúpula do PCC, saiu do sistema federal, que a partir de 2019, os presos, líderes do PCC, alguns deles foram transferidos para os presídios federais, e tem uma grande vantagem nisso. Em 2019, teve uma portaria do Ministério da Justiça, que depois foi incorporada na legislatura passada, no pacote anticrime, que o sistema penitenciário federal, para esses membros de organizações criminosas, o tratamento é diferente. Ele não tem direito à visita íntima e todo o contato com o advogado é monitorado. E isso ataca um dos objetivos do projeto de lei, que é a incapacitação ou neutralização dos membros das organizações criminosas de continuarem tomando decisões estratégicas. Do jeito que está, isso teve até uma ADI, que um partido, se não me engano, foi o PT, que entrou contra essa resolução, essa portaria, desculpe, do Ministério da Justiça, na época era o Sérgio Moro ministro, mas foi incorporada no pacote anticrime e daí caiu por terra. Próximo. Aqui é a quantidade absurda de vezes que esse indivíduo, líder do PCC, foi preso. E por isso, aqui é uma comprovação do quanto nós precisamos ter um tratamento diferenciado para membros de ORCRIM, em especial líderes. Próximo. Gente, em poucas palavras e de forma bem resumida, eu acho que o Congresso Nacional e a Câmara dos Deputados têm esse papel fundamental, momento
talvez o mais propício para se debruçar sobre um projeto de lei como esse, que traz uma série de medidas que visam encarecer o custo do crime no Brasil, em especial para membros de organizações criminosas. Junto com esse pacote de medidas legislativas e de alterações legislativas, tem uma janela de oportunidade de alterar o texto muito ruim, no meu ponto de vista, que foi enviado pelo governo federal. Além disso, o projeto do deputado Danilo Forte, que já foi relatado na CCJ pelo deputado Ramagem, que visa classificar membros de organizações criminosas como organizações terroristas. Não tem, acho que um dia mais propício para isso. Até falava com os colegas da imprensa aqui, um pouco antes de falar, de iniciar aqui a minha fala, que eu ainda não tomei 100% pé da situação da operação hoje no Rio de Janeiro, mas não é normal e não é... A gente não pode classificar como uma simples organização criminosa quando se tem drones sobrevoando forças policiais, lançando granadas sobre a tropa. Tá mais do que... Para mim, está mais do que claro que são verdadeiras organizações terroristas. Além disso, o projeto do governo federal, que não sei se já chegou na casa, que visa também, chamado antifacção, acho que é uma excelente oportunidade de juntar essas três propostas, professor e deputado Paulo Biniski. Tanto esse projeto de lei, quanto o PL antifacção, quanto o projeto antiterrorismo, ou projeto que classifica membros de organizações criminosas como organizações terroristas, em um único projeto, um único substitutivo para esses três, e, de repente, colocar isso em plenário para que os deputados, ainda mais depois de uma grande operação de guerra realizada pelas Forças de Segurança do Rio de Janeiro, possam, de fato, entregar para o Brasil aquilo que o brasileiro tanto espera. Bandido sendo tratado como bandido, traficante como traficante, e tratar de cuidar e proteger as verdadeiras vítimas da sociedade, que são os milhões de brasileiros que vivem amedrontados pela falta de segurança jurídica e, principalmente, dar todo o suporte para os policiais do Brasil, que necessitam de um arcabouço legal como esses três mencionados aqui. Mas esse, em especial, muito técnico, ela foi elaborado aí com profissionais de extremo gabarito. Eu tenho certeza que vai ser uma grande entrega para o Brasil. Obrigado.